Senhor presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, quero cumprimentá-los, cumprimentar a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação. Quero cumprimentar especialmente aqueles e aquelas que compareceram a esta sessão, especialmente os nossos estudantes, que hoje nos honram com suas presenças, acompanhados de seus professores. Quero cumprimentar a escola e os professores, servidores da educação, que convidam os estudantes para virem à Assembleia Legislativa. É importante que a gente registre isto, porque seria mais cômodo ficar na escola. Mas saem da escola, vêm até a Assembleia. Isso é um exercício importante. Isto amplia a formação dos nossos estudantes. Quero cumprimentar a escola e os estudantes por essa iniciativa. Quero aqui, senhor presidente, registrar que o Fórum dos Servidores Públicos compareceram à Assembleia no dia de hoje, trazendo a todos os deputados documentos importantes que tratam da alteração que aconteceu aqui no Paraná, depois que uma lei foi aprovada no dia 29 de abril de 2015, fazendo alterações profundas na previdência dos servidores do Estado. Também os servidores que aqui compareceram trouxeram um documento demonstrando que o Estado não vem fazendo a reposição salarial dos servidores, conforme a inflação, e poderia fazê-lo, e deveria fazê-lo, por força da Constituição brasileira e da Constituição do Estado do Paraná. Então, os servidores estão cobertos de razão. A reposição salarial, ela é para manter o poder de compra do salário. Não é para aumentar o salário. A inflação, ela diminui o poder de compra do salário de todos os trabalhadores. É por isso que a Constituição brasileira e a Constituição do Estado do Paraná assegura que tem que fazer a revisão anual dos salários, protegendo o poder de compra do salário dos servidores com a inflação, pelo menos a inflação. E ela, inclusive, esta reposição, ela está dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, dizendo que esta não é aumento de salário, é a manutenção do tamanho do salário. Quando o governo nega, está descumprindo a Constituição brasileira, está empobrecendo os funcionários públicos do Estado do Paraná. Os funcionários, tanto civis quanto militares, está empobrecendo. Isto é roubar o servidor público, é pôr a mão no bolso dos servidores públicos. Não considero a reposição da inflação este ano, significa roubar 1 bilhão e 700 milhões de reais dos funcionários do Estado do Paraná, tanto os aposentados quanto os da ativa. Então isso está sendo tirado. Não prever para o próximo ano a reposição da inflação significa que outros bilhões de reais serão também roubados do bolso dos funcionários do Estado do Paraná. Isso está errado. Isso é injusto. Isto é empobrecer o funcionário público. E é o Poder Executivo que está fazendo isto. Porque o Poder Legislativo está respeitando os seus funcionários. O Poder Judiciário está respeitando os seus funcionários. O Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Defensoria Pública está respeitando e mantendo o poder de compra dos seus funcionários, ano a ano. O Executivo, não. O Executivo, além de não repor o salário dos servidores, atacou de forma voraz o Fundo de Previdência dos Servidores Públicos, quando aprovou aqui na Assembleia
a Lei 18.469, no dia 29 de abril de 2015. E não foi com o silêncio dos servidores, não. Os servidores se levantaram, vieram até esta casa, para dizer que não podia aprovar aquela lei. Mesmo assim, ela foi aprovada. E o governo usou, inclusive, a agressão, a humilhação, o ataque, inclusive usando a força, para fazer com que esta lei fosse aprovada. E essa lei está aqui os dados. Balanço da Previdência do Estado, Conselho Administrativo, Conselho Fiscal, fez um balanço demonstrando que ao incluir no Fundo de Previdência 33.551 aposentados, que já tinham mais de 73 anos de idade, e que nunca contribuíram para este fundo, que a obrigação de pagar o salário desses aposentados antigos é do Estado, e não do Fundo de Previdência. Ao colocá-los no Fundo de Previdência, o Fundo de Previdência tinha 13 mil aposentados, até o dia 29 de abril de 2015. Passou a ter, então, 45 mil aposentados. Ora, aí o Fundo de Previdência teve um desfalque, só em 2015, de 1.831 bilhões de reais. Teve um desfalque de 2.075 bilhões em 2016. E até o dia 30 de abril deste ano, já teve uma retirada de 618 milhões, totalizando então, de 2015 para cá, 4.525 milhões de desfalque, de prejuízo. Hoje o Fundo de Previdência dos funcionários do Estado está arrecadando menos do que está pagando todo mês. Tem um furo. Este fundo, que lá em janeiro de 2015, tinha mais de 8 bilhões de reais, hoje está com aproximadamente 7 bilhões de reais. Ao contrário de aumentar, ele está diminuindo mês a mês. Isso vai comprometer o povo do Paraná no futuro. Porque um fundo de previdência falido, quebrado, fará com que o Estado não funcione, como não funciona em alguns estados brasileiros, que quebraram, e aí quebrou todo o Estado. Então, soma-se a isto, que desde janeiro de 2015 o governador não recolhe previdência como empregador. Está deixando de arrecadar a cota parte patronal. Só está recolhendo dos funcionários públicos e não está pagando a parte de patrão. Somando isto, passa de 5 bilhões de reais o prejuízo ao Fundo de Previdência dos servidores. O Fundo de Previdência deveria estar com 12 bilhões 470 milhões de reais, mas não tem esse dinheiro. Está com aproximadamente 7 bilhões no seu caixa. Então, o Fundo de Previdência dos funcionários do Estado, segundo o Tribunal de Contas, corre risco de insolvência em alguns anos. E isto vai comprometer as contas do Estado. O Estado vai ter dificuldade de pagar os funcionários da ativa, de pagar os aposentados, de fazer com que as outras áreas também funcionem. Vai ao colapso. Então,
Um minuto para concluir, deputado. Quero aqui mais uma vez fazer um apelo ao governador Beto Richa, que repense o que está sendo feito com o Fundo de Previdência dos Servidores. Fazer um apelo também ao Poder Judiciário, porque a ação foi protocolada, está parada no Supremo Tribunal Federal, está parada no Supremo, está na mão de um ministro, que precisa colocar em pauta, e não é falta dos servidores do Paraná visitá-lo. Já estiveram lá em 2 ocasiões solicitando ao ministro que coloque para julgar esta ação, porque o Paraná corre risco. Os servidores públicos estão vendo o seu fundo de previdência sendo diminuído a cada mês, a cada ano. Isso não pode prevalecer. Por isso, quero mais uma vez fazer um apelo a todos os deputados. Por favor, para concluir. Fazer mais uma vez um apelo a todos os deputados e deputadas desta casa, que se coloque a favor dos funcionários. Para concluir. Fazer um apelo a todos os deputados e deputadas desta casa, que se coloque a favor dos trabalhadores do Serviço Público do Estado do Paraná.